A América Latina na mira de Donald Trump. Trump ameaça, bombardeia embarcações e argumenta: a operação militar é uma investida contra cartéis de drogas latino-americanos. E no centro da disputa está uma organização criminosa, o Trem de Aragua. Uma facção venezuelana que espalha violência por vários países. Colômbia, Equador, Peru, Chile e agora também o Brasil. Cumpleaños feliz! No Brasil é festa de aniversário. Entre armas, barras de ouro e sacos de dinheiro que parecem de brinquedo e a imagem de Pablo Escobar, os detalhes são bem mais reais do que aparentam. É uma filmagem que o Daniel Cabreira fez do aniversário dele, aqui em Boa Vista. Nós entendemos que ele estaria se intitulando Pablo Escobar naquela comemoração. Daniel Cabreira, 44 anos, veio da Venezuela para Roraima há alguns anos. Depoimentos colhidos pela polícia brasileira apontam que ele é um bandido perigoso. Seus soldados armados fazem a segurança para ele. Todos que trabalham para Daniel e deixam de cumprir suas ordens pagam com a vida. O Daniel Cabreira é um integrante da facção Trem de Aragua, assim como o seu irmão, também o Antônio Cabreira. Quando a festa termina, 1900, 3000, 3100. O que aparece é a rotina de violência. O 768 presta para o que ele quer fazer, entendeu? Para botar fogo, porque você é muito potente, tá ligado? Pois é, ele quer furar a guarita lá, entendeu? Quem negocia armas, segundo a polícia, é o venezuelano Edgar Tovar Pérez, conhecido aqui no Brasil como Gordo Massacre. O que vocês encontraram que mostram essa ligação com essa facção? Nós encontramos várias informações nesses celulares, né, que dão conta de que eles estavam integrando essas organizações criminais na Venezuela e que provavelmente continuavam integrando elas no Brasil, já que movimentavam grande quantidade de armamento e droga. Nós temos informações concretas que vários desses armamentos que foram propiciados pela facção Trem de Aragua abastece o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Autoridades investigam a presença de facções criminosas da Venezuela em Roraima e, com isso, um aumento da violência na capital e no interior. Em janeiro desse ano, nós tivemos aí a descoberta de um cemitério clandestino, onde nós encontramos 10 corpos enterrados. Sem mostrar o rosto por segurança, um investigador explica como encontrou alguns dos corpos. Próximo daquelas árvores ali, nós encontramos 2 corpos ali juntos. Nós verificamos uma tampa de esgoto, né, da empresa aqui e estava fechada, lacrada. Quando nós deslacramos, a gente verificou que lá embaixo tinha, acho que 5 ou 6 corpos. Deus. Todos, certamente, do Trem de Aragua. Eles acabam cometendo homicídios mais bárbaros e mais chocantes para causar terror em seus desafetos ou na população em geral. Eles atuam desde o tráfico humano, passando pelo tráfico de drogas, tráfico de armas, agiotagem. Eles têm explorado bastante o garimpo ilegal. Para Donald Trump, o Trem de Aragua é um dos piores grupos criminosos do mundo, especialmente porque também aterroriza os americanos. Venezuelan gangs, TDA. O Trem de Aragua é acusado de participação em crimes de grande repercussão. O presidente americano diz que esses criminosos entram nos Estados Unidos infiltrados entre os imigrantes ilegais. If they don't go back to their countries, we will never get back our country. Vários venezuelanos acusados de serem da facção estão presos em El Salvador. E Trump assinou um decreto que classifica o Trem de Aragua como organização terrorista. Para o americano, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, controla os narcotraficantes do Trem de Aragua e de outras facções como o Cartel de los Soles. Maduro nega as acusações e diz esperar uma negociação de paz. Just peace, just peace. Só que desde setembro, Trump tem autorizado ataques a barcos que circulam pelo Mar do Caribe e pela costa pacífica da América Central.
Já houve 21 ataques e mais de 80 pessoas morreram. Segundo o governo dos Estados Unidos, todos seriam traficantes de drogas. E toda essa movimentação está afetando boa parte da população da região. Para os pescadores de Santa Marta, na Colômbia, o mar não é mais o mesmo. A rotina começa às 5 horas da tarde. Eles não moram em frente à praia. Cruzam a avenida movimentada, empurram o peso do equipamento. Preparam tudo para mais uma noite e madrugada intensas. E, ultimamente, com um problema novo. Aqui no litoral da Colômbia, no Mar do Caribe, os pescadores têm trabalhado nos últimos meses com um medo: serem bombardeados pelos americanos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Todas as vezes que ele sai, ele ora, pede ajuda e proteção a Deus. Francisco tem 78 anos e é o líder de uma colônia de pescadores. Demoram para pegar um peixe e, quando pegam, é pequeno. As coisas mudaram bastante para vocês, não? Sim, claro. Sim, claro. Já não é como antes. A gente pescava lá longe. Os pescadores trabalham com medo? Trabalham com temor. Por isso que a gente se acostumou a trabalhar nesta zona somente. Estamos a 3 milhas da costa. Os pescadores costumavam pescar até a 60 milhas, onde tem peixes maiores e mais lucrativos. Nós não estamos indo nem para os lados de Lagoarira, porque está perigoso. Lagoarira é o departamento vizinho ao de Santa Marta, bastante remoto, onde, segundo os pescadores, tem muitos peixes, mas é perto da Venezuela. Cerca de Venezuela, sim. La pesca sempre. A nossa vida sempre foi a pesca. Desde que começaram esses bombardeios, tem sido perigoso para nós. A gente faz por necessidade. Se não tivéssemos a necessidade de sair para pescar, trabalhar, nós não íamos arriscar as nossas vidas. Nesta colônia, eles têm revezado este único motor de barco entre 6 pescadores. Um segundo motor foi parar no fundo do mar por acidente. Essa dupla regressou do trabalho às 6 da manhã. Estevam pergunta há quanto tempo estão nessa atividade. Estamos há 3 gerações pescando nesse ponto, nessa praia, nessa região aqui de Santa Marta. Alfredo fala de seus temores. É um medo, pânico que carregamos. Sair e ficar fora durante a noite por horas. Os bombardeios são durante a noite. Então eles podem se confundir com essa lancha que, como vocês veem, é uma lancha de pescadores. Então há um medo de ir e não voltar. Como vocês podem ver, nós transportamos peixes. Não somos o que eles imaginam, que todos nós, colombianos, somos narcotraficantes. Não, isso é um erro. Não, está em um erro. Mas o que é, afinal, esse grupo criminoso que aparece como pivô de uma crise internacional? Assim como as principais facções brasileiras, o Trem de Aragua começou atrás das grades. Penitenciária de Aragua, em Tocorón, a 170 quilômetros de Caracas. O Estado venezuelano abandonava absolutamente os presos à própria sorte. Eles tinham que viver numa lei da selva. Sobrevivia o mais forte. Não tinha comida nem acesso à saúde. Eles se deram conta que podiam não somente obter melhores condições de vida, como podiam ter todo o controle da prisão. A jornalista venezuelana Rona Risques, autora de um dos poucos livros sobre a facção, explica que eles decidiram transformar a prisão numa espécie de resort. E eles foram além. Discotecas, lojas de roupa de luxo, zoológico, estádio de beisebol. Eles se locomoviam em motocicletas dentro da prisão. De dentro da prisão, os bandidos coordenavam crimes nas ruas da Venezuela. Eles atuam com sequestro, tráfico de pessoas, mas há também o microtráfico de drogas, as extorsões e o tráfico de mulheres migrantes para a exploração sexual. Em 2023, a Polícia Nacional Venezuelana fez uma operação com 11 mil homens para tomar a prisão. E o governo Maduro anunciou que tinha expulsado o Trem de Aragua do país. Mas o chefe do Trem de Aragua, Ninho Guerreiro, tinha fugido e segue foragido. E a essa altura, a facção já tinha deixado um rastro de sangue na América do Sul. Com o agravamento da crise humanitária na Venezuela, milhões de pessoas fugiram do país. O êxodo venezuelano se espalhou por países da América do Sul, Central, Estados Unidos. E o Trem de Aragua foi junto.
Eu cheguei no ano de 2015, vim grávida por questões de saúde. Eu cheguei aqui na época do 2016 para 2017. O que aqui no Brasil chama da crise migratória, ela começou em 2017. Aí eu comecei a trabalhar com migração. Nós mostramos o trabalho da Alba aqui no Fantástico. Alba convence as mães com filhos pequenos a deixar a praça. Na Venezuela, tu comia uma comida por dia. Esse venezuelano pede para não mostrar o rosto por medo de preconceito. Hoje é motorista de aplicativo em Boa Vista. Quando vem que, pelo nome, né? Falam assim, não, esse aqui é venezuelano. Cancela, porque pensa que vai ser roubado. A Alba, o motorista de aplicativo, e mais de 1.300.000 venezuelanos cruzaram a fronteira em busca de um recomeço no Brasil. Roraima é a principal porta de entrada dessa migração. Mas junto com as famílias de bem, da esperança de uma vida digna, entram também criminosos. Essa linha amarela é a fronteira do Brasil com a Venezuela. Vindo um pouco para a direita, a gente já começa a ver os caminhos alternativos, um acesso quase que sem fiscalização nenhuma ao território brasileiro. Veja, parece um emaranhado de tantos caminhos abertos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública confirma: o Tren de Aragua é hoje a facção venezuelana mais ativa em Roraima, presente em Boa Vista, Mucajaí e Pacaraima. E onde gangues como essa avançam, a violência nas ruas cresce. Das primeiras vítimas dessa criminalidade são os próprios venezuelanos. E eles denunciam. A extorsão começa já na fila do posto de triagem da Operação Acolhida. Onde a gente tira a documentação, eles trabalhavam na venda de baga, na fila, R$150. O rapaz reclamou, depois os caras apareceram e deram 3 tiros nele. Os acusados Daniel e Antônio Cabreira e Edgar Pérez estão presos em Roraima. Segundo a defesa, todos eles negam de maneira categórica qualquer aproximação ou relação com o Tren de Aragua. O que preocupa em especial em relação ao nosso território é o tráfico de armamentos. Nós temos todo o sistema de inteligência voltado para esse monitoramento das nossas fronteiras e em especial com a questão dos armamentos. Além da segurança pública, existe uma questão social. A violência dentro da comunidade de venezuelanos gera discriminação. Sabe o que é roraimada? É uma pessoa que chega em Roraima e vira de Roraima. Já se sente parte. Por que vocês do Brasil não olham para a gente como iguais? O ser humano precisa de uma esperança, de um futuro, de uma ideia de amanhã. Então, aqui é mais perto. A violência do Tren de Aragua é combustível para Trump seguir bombardeando barcos no Caribe. Em Santa Marta, os pescadores temem ter o mesmo destino de Alejandro Carranza. Quem era o Alejandro? Alejandro era um pescador, de família de pescadores. 15 de setembro, um dia depois de Alejandro ir para o mar, o presidente Donald Trump publicou um vídeo com a explosão de um barco e anunciou: havia destruído uma embarcação venezuelana carregada com drogas. Nós vimos nas notícias que havia uma embarcação bombardeada, dizendo que era venezuelana. Mas como nós somos pescadores, nós percebemos que pela proa era uma embarcação de marca colombiana. Eu disse, pode ser que haja colombianos nessa embarcação. Então, a família nos procurou e disse que o Alejandro tinha saído para La Guajira e não tinha retornado. Passaram-se 7 dias e ele não deu notícias. E entendemos que ele estava nesse bombardeio. E já se passaram 2 meses e nada. Alejandro é o único dos mais de 80 mortos nos ataques de Trump que foi identificado por uma autoridade. O presidente colombiano Gustavo Petro, que visitou a família do pescador. A ex-mulher de Alejandro conversou com o Fantástico ao lado da tia. Caterine é mãe de 3 dos 4 filhos de Alejandro. Como vocês estão se sentindo agora? Bom, agora estamos passando por uma situação. Nós temos poucos recursos. Não tenho uma maneira de me sustentar. Como vocês podem ver, eu tenho incapacidade na perna. Consigo trabalhar muito pouco. A última vez em que ela, os filhos e Alejandro se encontraram foi em 12 de setembro. E a última vez que se falaram foi no dia em que ele saiu para pescar.
Eu falei com ele por telefone e a minha filha mais velha fez uma videochamada. Alejandro já tinha um antecedente criminal. Ele se envolveu num esquema de desvio de armas apreendidas pela justiça. O Fantástico não conseguiu obter informações oficiais sobre o caso. A família nega que ele tenha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele não estava ao lado dos Estados Unidos, estava ao lado da Colômbia. Eles devem respeitar, não podem fazer justiça com as próprias mãos, num território que não é deles. No mês passado, Petro voltou a falar sobre Alejandro, classificou o bombardeio como assassinato e que viola o direito internacional, mas reconheceu que não havia certeza sobre o envolvimento do pescador com drogas. Quizás contratado, quizás não sabemos. O presidente dos Estados Unidos não divulga as coordenadas onde os ataques aconteceram, mas afirma que foram em águas internacionais. Seja como for, não há nenhuma previsão legal de que uma ação possa atacar uma embarcação assim. Esses 21 barcos atacados pelos americanos, incluindo o de Alejandro, poderiam muito bem estar trabalhando para o narcotráfico, mas o governo americano não apresentou nenhuma prova disso até o momento. A guerra de versões é mais uma questão no conflito que tirou a paz da região do Caribe.